Eu digo, que ano afortunado, né? Em que o dia 24 caiu num culto de domingo e a gente pode falar desse assunto tão maravilhoso, né? Geralmente por essa época do ano alguns crentes ficam apreensivos, né? Fica na dúvida, né? Pensando como se posicionar. Será que crente comemora Natal, né? Enquanto outros crentes ficam até um pouco exaltados, né? Irritados. Dizem aos quatro ventos, né? Que crente não tem que comemorar Natal, né? Que é uma festa de origem pagã, ou que é só comércio, né? Mas eu digo assim, né? Hoje em dia, que festa que escapou de ser explorada comercialmente, né? Então a gente tem Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Mães, né? Todas essas festas têm o seu apelo comercial e, infelizmente, o Natal é mais uma delas, né? Mas eu digo, irmãos, que essa palavra, né, Natal, quando a mulher está grávida, ela faz o pré-natal. Todos os anos, né, a gente fala sobre a taxa de natalidade, ou seja, a palavra Natal remete a nascimento, né? Então, para nós crentes importa celebrar o verdadeiro sentido do Natal, e é o nascimento de Cristo, né? E com isso em mente que eu, particularmente, eu digo que sim, nós crentes devemos sim comemorar o Natal e fazer isso com grande alegria, né? Como o pastor Amós mencionou mais cedo, porque afinal de contas a promessa se cumpriu. O Messias prometido para nos salvar finalmente veio. E se isso não é motivo para nós nos alegrarmos, eu não sei mais o que é, né? E da mesma forma, eu estendo essa mesma linha de raciocínio para outra celebração muito importante para o cristianismo, que é a Páscoa. Porque o Messias ele não só veio, como ele também morreu na cruz, cumpriu a sua obra e ressuscitou ao terceiro dia, né? É claro que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, né? Essa foi uma data escolhida posteriormente. E quando essa data foi escolhida, o cristianismo já não era mais uma religião ilegal no Império Romano. E muitos romanos, até mesmo aqueles que estavam em altas posições da sociedade, já eram cristãos, né? O cristianismo não tinha mais aquele status de religião perseguida, já era uma religião tolerada no Império Romano. E a data de 25 de dezembro remonta à Saturnália, que era uma festa pagã romana, que foi cristianizada conforme os cristãos foram ganhando espaço na sociedade, foram influenciando cada vez mais a sociedade romana, e aí essa festa perdeu o seu significado pagão e assumiu esse significado belíssimo, né, que é o nascimento de Cristo. Eu procurei, hoje eu tinha muita coisa para falar, né? A gente pesquisa uma tonelada e fala uma grama. Eu procurei colocar os eventos do nascimento de Jesus Cristo mais ou menos em ordem, né? Não são todos os evangelistas que falam desse período, né? Mas Mateus e Lucas, que dão ênfase ao nascimento de Jesus Cristo. Lucas ele faz isso porque, como nós já estudamos, ele tem um cuidado histórico. Então ele começa desde antes mesmo de Jesus nascer, né? Com Isabel e Zacarias. E Mateus ele fala sobre o nascimento de Jesus Cristo porque ele está interessado nas profecias que tinham relação com o nascimento do Messias, né? Eu segui um pouco mais a linha
de Lucas, né? Eu vou me ater principalmente aos capítulos 1 e 2 de Lucas. E com isso a nossa história começa 6 meses antes, com Isabel e Zacarias, né? Esse casal, ele vivia num período onde a sua nação estava sob o domínio do poderoso Império Romano. Na região que eles viviam, quem governava era um rei tirano, um rei paranoico, que assim mandava matar sem muitos motivos, que era Herodes o Grande, né? E além disso, há 400 anos o Senhor está em silêncio para com a nação de Israel, né? E o povo aguardava com grande expectativa, suspensos nas últimas palavras do profeta Malaquias, que diz assim: essas são as últimas palavras do livro do profeta Malaquias, né? Vejam, eu lhes envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que o coração dos pais volte para seus filhos, e o coração dos filhos volte para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Como eu falei, Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento. Depois dele, nenhum profeta se levantou em nome do Senhor. Se passaram 400 anos de silêncio de Deus para Israel. Deus interrompeu a sua revelação. E o mundo foi passando por grandes transformações. Mas, apesar disso, Zacarias e Isabel se mantinham fiéis a Deus e a sua palavra. Para descrever esse casal, Lucas ele utiliza palavras que no Antigo Testamento eram utilizadas para descrever pessoas justas diante de Deus, como por exemplo Noé, né, que foi achado justo diante do Senhor, ou Abraão. Então, quem lê isso que Lucas escreveu entende que esse casal, eles não foram moralmente perfeitos, né? Eles não foram incorruptíveis, mas eles não quebraram nenhum mandamento da lei do Senhor e foram achados justos diante de Deus, né? Encontraram favor diante de Deus. E apesar desse estilo de vida irrepreensível, Zacarias ele fazia parte de um dos 24 grupos de sacerdotes que serviam fielmente no templo, né? Eles eram esse remanescente fiel que permaneceu na nação de Israel. E ele servia no templo 2 semanas por ano, né? Porque haviam muitos sacerdotes naquela época. Então, eles tinham um sorteio e às vezes o sacerdote ele só servia durante 2 semanas ao ano no templo, né? E como eu estava dizendo, apesar desse estilo de vida irrepreensível, um casal fiel, praticante da religião judaica, eles tinham apenas uma tristeza, que eles não tinham filhos. E eles já estavam em idade avançada. E a sociedade da época enxergava isso como algo vergonhoso, eles enxergavam nisso um castigo divino, viam aquela pessoa como alguém que era desfavorecida por Deus. Mas a boa notícia viria para esse casal numa tarde, quando Zacarias teve o prazer de ser sorteado para entrar no templo e queimar incenso na presença do Senhor. Amém? E eu vou ler agora no capítulo 1 de Lucas, a partir do verso 11, que é quando Zacarias ele entrou no templo, não no Santo dos Santos, mas naquela ala anterior, onde ficavam o candelabro, os pães da aliança e o incensário. E quando Zacarias ele entra, o texto diz assim: então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar de incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida.
Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele lhe será um motivo de prazer e de alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Ele irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Então, que maravilha, né? O silêncio foi quebrado, a espera terminou. Finalmente o Senhor voltava a se revelar ao seu povo depois de 400 anos. A última profecia de Malaquias agora se cumpriria na vida de João Batista. De uma mulher estéril nasceria aquele que foi profetizado para preparar o povo e preparar o caminho do Senhor. Amém? E a gente percebe que Gabriel, ele diz assim, ó, a sua oração foi ouvida. Então, mesmo sendo avançados em idade, eles ainda oravam por esse propósito. Mas, mesmo assim, Zacarias recebeu essa notícia com incredulidade, né? E por isso ele ficou mudo temporariamente. Mas a sua esposa exaltou ao Senhor, percebendo que, reconhecendo esse favor imerecido e essa bênção alcançada, Isabel diz assim: isso é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim com favor, para desfazer a minha humilhação diante do povo. Amém? E agora vamos falar um pouquinho de Maria, né, e o anjo, porque quando Isabel chegava ao 6º mês de gestação, foi a vez da jovem Maria receber a visita de Gabriel. E perceba, meus irmãos, que nessa época o Império Romano estava no seu ápice, a nação mais poderosa que a terra já viu, mas o anjo não foi enviado a Roma, o centro do poder político. Ele não foi enviado a Jerusalém, o centro do poder religioso. Gabriel, ele não foi enviado a um palácio para falar aos poderosos ou aos ricos daquela época, não. Gabriel, ele foi enviado a Maria, uma moça pobre, noiva de um homem pobre, que morava numa cidade pobre. Nazaré era uma pequena vila no interior de Israel, uma vila agrícola com aproximadamente 500 habitantes. Era um lugar muito pequeno. E a Escritura relata que Maria era virgem. E essa palavra, além do significado comum que nós sabemos para a palavra virgem, na Bíblia esse termo é comumente utilizado para falar de moças jovens, muito jovens, entre 14 e 16 anos. Então, quando Maria recebeu a visita de Gabriel, ela era uma adolescente. Para nós isso pode chocar um pouco hoje em dia, mas na antiguidade, a partir do momento que a menina menstruava pela primeira vez, ela já era uma mulher. Então Gabriel, ele declara o momento mais esperado de todos os tempos. A revelação que a humanidade estava esperando. O dia o qual os profetas e os salmistas anunciaram. O dia que foi prometido desde o Éden. O Salvador finalmente vem. Aleluia. Eu vou ler agora Lucas 1, a partir do verso 30, que diz assim: mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim.
Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. E a jovem Maria respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Perceba que essa moça, tão humilde, tem uma reação diferente daquele sacerdote experiente, Zacarias. Maria ela não questionou os desígnios de Deus, como Zacarias fez. Zacarias falou: mas como? Eu sou velho, né? Isso é impossível. Maria ela quis saber apenas como isso aconteceria. E quando Gabriel explicou para ela, ela se submeteu e disse: eu sou a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E, como uma virgem poderia dar à luz? O anjo do Senhor explicou que isso seria um milagre, Isso nós chamamos de o milagre do nascimento virginal. Uma obra do Espírito Santo para que ele fosse chamado Filho de Deus. Então, o milagre do nascimento virginal de Cristo atesta que ele é totalmente homem, mas totalmente Deus. Amém? Depois de receber essa mensagem do anjo Gabriel e a notícia de que sua prima também estava grávida, Maria se dirigiu à região montanhosa da Judeia. Hoje se sabe que a cidade para a qual Maria se se chama Ain Carem, que está localizada entre 130 e 140 quilômetros de Nazaré. E nesse momento do encontro das mulheres que vivenciaram esses milagres, Lucas ele destaca a ação do Espírito Santo na chegada de Maria. E o tema principal dessa sessão é alegria. E nós temos 3 pessoas se alegrando no Senhor pelas boas notícias. A primeira pessoa é Isabel, de que quando Maria chega em casa, entra na casa, e Isabel escuta a sua saudação, ela fica cheia do Espírito Santo. E ela reconhece Maria como mãe do Redentor antes de que qualquer palavra fosse dita. Em segundo lugar, o pequeno João, já no ventre, cheio do Espírito Santo, reconhece Jesus no ventre da sua mãe. E por último, cheio de uma alegria imensurável, Maria entoa uma canção repleta de referências ao Antigo Testamento, especialmente dos Salmos e o Cântico de Ana, mãe de Samuel, em 1 Samuel 2, do 1 ao 10. Isso mostra que Maria ela era uma jovem que tinha a palavra de Deus guardada no seu coração. Como nós conhecemos esse hino, é o Magnificat, conhecido como o canto de Maria, E é repleto de expressões de louvor e gratidão a Deus. Nós temos um hino que é parecido, Que diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. E essa é a canção de Maria. Ela faz menções a como Deus exalta os humildes e rejeita os orgulhosos.
ela fala sobre a justiça de Deus, assim como é muito parecido com a canção de Ana, e como Deus olha para aqueles que são humildes e rejeita aqueles que são orgulhosos. Como eu falei, o anjo Gabriel não foi num palácio, ele foi numa vila esquecida no interior de Israel, né? E é um momento de grande alegria dessas três pessoas, né? Maria, Isabel, João, um momento regado pela presença do Espírito Santo. E Maria ficou com Isabel, né? Até João nascer, ou seja, ficou 3 meses nessa cidade e depois voltou para Nazaré. E a essa altura, a sua gravidez já estava aparente, né? E certamente muitos rumores e comentários começaram a ser espalhados, né, pela cidade. Você imagina, né? O pessoal falando, você viu? Foi para casa da prima, ficou 3 meses, voltou grávida. Mas foi aí que Deus deu as boas notícias a José e instruiu sobre como ele deveria proceder, né? Lucas nos diz que Maria estava prometida em casamento a José. Algumas Bíblias dizem desposada, né? Isso significa que ela estava noiva. E isso significa também que José deveria ter mais ou menos ali 18 a 20 anos. Mas o casamento judaico é um pouco diferente do que hoje nós entendemos por casamento. O noivado, ele durava 1 ano e ele já representava um compromisso oficial entre os noivos, né? Embora o casamento ainda não estivesse consumado pela relação sexual. Mas o homem e a mulher já eram chamados de marido e esposa. Mas durante 1 ano de noivado, a moça continuava morando com o pai. Então, quando a gente fala que Maria estava noiva de José, eles já viviam as responsabilidades do casamento, porém sem desfrutar dos prazeres do casamento. Hoje a gente vive mais ou menos o contrário, né? As pessoas vivem todos os prazeres do casamento primeiro, sem as responsabilidades. Mas nessa época eles já tinham essa responsabilidade, mas não tinham consumado ainda o casamento. Mas, assim, o noivado judaico é um compromisso tão forte, já é considerado praticamente uma união, um casamento, que essa união só poderia ser desfeita através de um divórcio. Então, se uma mulher que estivesse noiva aparecesse grávida, isso configurava adultério. E aí o noivado poderia ser desfeito, né? Como eu falei, uma espécie de divórcio. Naquela época, um homem ele poderia se divorciar publicamente, na presença de um juiz, e expor a mulher à vergonha pública. Mas José também poderia anular o casamento secretamente, mediante uma carta de divórcio e 2 testemunhas, né? E assim ele evitaria que Maria fosse exposta, né, por uma vergonha maior ainda. Algumas Bíblias dizem que quando José descobriu que Maria estava grávida, ele pretendeu deixá-la secretamente. E antes eu entendia que deixar é no sentido literal de ir embora, né? Mas não. A Bíblia relata que José queria anular o casamento secretamente, para não causar alarde, para não fazer um barraco, digamos assim, né? E aí provavelmente a má reputação cairia mais sobre ele do que sobre ela, né? Então ele preferiu sofrer o dano do que expor Maria. Imagine, né, como o coração de José estava perturbado. Mas enquanto isso,
enquanto ele dormia, um anjo do Senhor apareceu a José para acalmá-lo. E ele deveria receber o filho que Maria carregava e conceder legalmente a linhagem de Davi. Nós sabemos que Jesus, ele nasceu do Espírito Santo, mas para fins legais, do ponto de vista humano, José deveria dar a ele a sua linhagem, dar a ele o nome, fazer cumprir a lei. Então ele também não deveria rejeitar Maria, porque o que estava no seu ventre não era fruto do pecado, mas era uma obra do Altíssimo. E na verdade Maria não foi infiel, mas ela estava sendo serva do Senhor, cumprindo o seu propósito. Amém? E então, dando continuidade na nossa história, o grande momento se aproximava e Deus moveu toda a estrutura do Império Romano para conduzir a história e fazer cumprir as profecias. Porque José e Maria, morando em Nazaré, na Galileia, a Galileia é como se fosse outro estado, eles precisariam viajar até Belém, na Judeia. Então, eles precisariam ir de um estado para o outro, porque o Messias precisava nascer em Belém. Então, Lucas, ele nos situa no tempo. Ele diz que César Augusto era o imperador da época e Quirino era governador da Síria. Isso nos leva ao ano de 4 a.C. Jesus nasceu por volta do ano 4 ou 5 a.C. Sim, ele nasceu antes dele mesmo. Mas isso acontece porque quando foram calcular o calendário que nós usamos hoje, teve um erro na conta, Então, Jesus nasceu por volta do ano 4 a.C. e não no ano 1, E nesse ano, o imperador César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento da população. Esse tipo de recenseamento acontecia periodicamente, ali a cada 14 anos, e ele tinha como propósito calcular impostos e identificar aqueles que estavam aptos para o serviço militar. Então, quando a Bíblia diz que eles precisavam alistar-se, isso quer dizer que cada cidadão deveria informar o seu nome, a sua idade e a sua ocupação, as propriedades, a renda, para que isso servisse como base para o cálculo de impostos, Então, por ser da família de Davi, José retorna até Belém, fazendo uma viagem de 130 quilômetros com sua esposa, com sua noiva, ainda grávida. E eu digo, irmãos, você consegue imaginar uma pessoa grávida viajando 130 quilômetros, passando calor durante o dia, muito frio durante a noite, É possível que Belém também fosse a cidade natal de Maria, mas a gente não tem certeza em relação a isso. Então, questiona-se o motivo de que José levou Maria com ele, Note que o casamento deles ainda não estava consumado pela relação sexual. Então aqui a gente tem uma certa coragem de José de levar Maria consigo. E o porquê disso? Olhando da perspectiva humana, talvez José não quisesse deixar a sua esposa sozinha na iminência de um parto. Talvez a situação deles tenha afastado alguns amigos. Ou talvez José ainda quisesse proteger Maria, afastar Maria das más línguas de Nazaré. Mas, olhando a partir dos céus, ela foi junto para que se cumprissem as profecias. Tudo estava conforme os planos de Deus. Ao chegar em Belém, a cidade estava cheia, abarrotada, porque muitas pessoas, muitos peregrinos vieram cumprir as ordens do imperador. Nenhuma porta se abriu. O jovem casal não encontrou abrigo. A cidade estava indisponível para Jesus nascer. Então, sozinhos, pobres, rejeitados, o que sobrou para o casal nazareno
receber o Salvador do mundo foi uma gruta, uma caverna utilizada por pastores para abrigar animais. Então, quando a gente olha os presépios, eles estão errados. Não era uma cabana de madeira, era um curral, uma caverna, uma gruta, usada para guardar animais. E aqui eu cito as palavras do apóstolo Paulo, que diz assim: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por causa de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. E então Jesus nasceu, o dono da prata e do ouro, o rei do universo. Nasceu num estábulo. Eu não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ir num estábulo, mas não é um lugar bonito, não é um lugar cheiroso. Mas que alegria, o Salvador nasceu. Existe esperança de salvação na terra. Toda a criação esperava esse dia, desde o Éden. Eu me emociono, irmãos, porque quando a gente vê o Gênesis, depois do pecado de Adão, Adão tinha tudo, tinha a presença de Deus, e ele pecou, e ele recebe uma dura palavra. Ele escuta de Deus: maldita é a terra por causa de ti. E desde esse dia, a criação aguarda a vinda do segundo Adão, daquele que nos redimiria. Esse homem foi prometido a Abraão: em ti farei benditas todas as nações da terra. Esse homem foi prometido a Davi: você terá uma descendência e o seu reino será eterno. E esse dia chegou, aleluia. E agora existe redenção, existe perdão de pecados, existe reconciliação com Deus. A humanidade pode finalmente respirar aliviada, porque o seu Redentor chegou. Aleluia. E até mesmo os céus estão em festa, a criação louva esse momento. Os primeiros a receberem essa notícia não foram os líderes judaicos, não foram os escribas, não foram os fariseus, foram os pastores que estavam no campo. Os pastores eram uma classe de trabalhadores desprezada. O seu trabalho tornava eles cerimonialmente impuros. Eles não tinham uma reputação boa no meio do povo. E foi a esses pastores que os anjos foram anunciar o Cordeiro de Deus. Já foi falado aqui algumas vezes, mas o fato deles estarem no campo à noite indica que era uma estação quente, não era inverno. E agora eu vou ler o capítulo 2 de Lucas, a partir do verso 10, que diz assim: mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhe trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso lhes servirá de sinal: encontrarão um bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. E de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos deu a conhecer. E então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Aleluia. Então todos se alegraram, os anjos se alegraram, louvaram a Deus, glória a Deus nas alturas.
Irmão, se isso não é motivo para me alegrar, eu não sei o que mais é. Eu preciso celebrar a vinda do meu Salvador. O texto diz, vamos, então correram para lá, né? Então, ao dizer correram para Belém, a gente entende que esses pastores, eles estavam no campo, afastados da cidade, estavam a uma certa distância. E eles dizem aqui, o Senhor nos deu a conhecer essa boa notícia. E certamente, eu não sei, deixaram o rebanho com alguém, guardaram o rebanho. Falou, vamos porque o Salvador chegou. Deixa tudo aí, vamos embora. Glória a Deus. Foram ver o Messias que tinha nascido, procuraram em todos os estábulos de Belém, até que eles encontraram um menino, exatamente como os anjos descreveram. E que alegria desses pastores, novamente, os mais humildes, os mais desprezados, foram os primeiros a verem o Cristo. Os primeiros a contarem a todo mundo, a darem testemunho. Os primeiros a louvarem a Deus pelo que eles tinham visto e ouvido. Aleluia. Nesse momento também, né? Aí já está no livro de Mateus. Mas, quando a gente olha o presépio, a gente vê todo mundo junto, né? Os pastores, os reis magos, que não eram reis nem magos. Mas a gente percebe, se você ler a Bíblia com um pouquinho mais de atenção, que eles chegaram em momentos diferentes. Os pastores chegaram primeiro, José e Maria ainda estavam nesse curral, né? Nessa gruta. Quando nós lemos na passagem dos reis magos, eles já estão numa casa, né? Ou seja, foi um tempo depois. Mas a gente percebe que eles não voltaram imediatamente para Nazaré, eles ficaram um tempo na cidade de Belém. E José e Maria, eles eram jovens, fiéis à lei do Senhor, e eles cumpriram todos os mandamentos que eram exigidos para eles, né? Então, depois de 8 dias, como diz a cultura judaica, o menino recebeu de José o nome de Jesus. Ele foi circuncidado, conforme a aliança de Abraão. Maria aguardou os 33 dias da purificação do sangramento do parto, conforme Levítico 12:4, e só depois desse tempo é que ela foi ao templo. Belém fica a alguns, não me lembro agora exatamente, mas de 5 a 8 quilômetros de Jerusalém. Depois desse tempo é que ela foi para Jerusalém, para o templo. E como Jesus era o primeiro filho do casal, ele deveria ser consagrado ao Senhor, conforme Êxodo 13:2. E a visita no templo é para que a mulher ficasse cerimonialmente pura do fluxo de sangue que acontecia durante o parto. Né? O judeu não toca em cadáver, não toca em sangue, e quando ele faz isso, ele está impuro. Tem que passar um tempo para essa purificação. Então, no caso de um menino, era 33 dias. Passado esse tempo, eles foram ao templo, né? E para que ela ficasse pura, um cordeiro deveria ser sacrificado pelo sacerdote, e então a mulher estaria pura. Isso está em Levítico 12, do 6 ao 8. Mas, como José e Maria não tinham condições de oferecer um cordeiro, eles levaram 2 pombinhos, ou 2 rolinhas, né? E nesse ponto da história, meus irmãos, surge um personagem pelo qual eu, particularmente, eu tenho um carinho particular, porque as palavras desse homem movem o meu coração, que é Simeão.
Assim como Isabel e Zacarias, Simeão ele fazia parte do remanescente que permaneceu fiel a Israel. E ele esperava com grande ansiedade a vinda do Messias. Ele era um homem cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo tinha prometido para ele, tinha revelado a ele, que ele não morreria antes de ver o Messias. Ele viveria tempo suficiente para ver o Cordeiro de Deus. Então, quando chegou a hora, o Espírito Santo direcionou ele ao templo no dia e na hora certa em que em que os pais de Jesus apresentavam um menino. E eu imagino a alegria que transbordou no coração desse ancião ao ver em seus braços a redenção de Israel. E aí eu vou para a última escritura, Lucas 2, a partir do verso 29, é um louvor que Simeão entoa dizendo: ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, seu povo. Então eu fico pensando, a paz que encheu o coração desse homem, dizendo: Senhor, eu estou pronto, despede em paz o teu servo. Eu já vi o que eu queria, eu já vi o que eu precisava. A salvação do seu povo finalmente chegou, a luz para os gentios. O Senhor cumpriu a promessa que ele fez a Simeão, e ele já se sentia pronto para morrer. Nesse momento também Lucas relata sobre a profetisa Ana, que nunca deixava o templo e se junta a esse grupo para dar glórias a Deus e a anunciar a todos sobre aquela criança que era a redenção de Jerusalém. E depois de cumprirem tudo, José e Maria retornam para Nazaré. A Escritura nos diz que ali Jesus cresceu saudável, forte e cheio da sabedoria e com o favor de Deus sobre ele. Muito provavelmente ele aprendeu o ofício do pai, como era muito comum naquela época. A gente entende isso também por aquela passagem que diz: esse não é Jesus, o filho do carpinteiro. E depois disso, a não ser pela passagem no templo, quando Jesus já tinha 12 anos, nós não sabemos como foi a infância, a adolescência de Jesus. Tudo que se diz é especulação, né? Mas nós sabemos que Jesus permaneceu escondido, digamos assim, em Nazaré, até os seus 30 anos, que era a idade em que uma pessoa podia se tornar sacerdote. E aí ele começou o seu ministério. Então, meus irmãos, eu concluo agora. Passei do tempo, peço que me perdoem. Eu concluo dizendo que essa é uma época de alegria. E é por isso que eu reafirmo que nós devemos, sim, nos alegrarmos em Deus e render louvores de gratidão, porque Deus se fez carne e habitou entre nós. Porque Ele é Emanuel, Deus conosco. Deus veio estar em nosso meio. Isso é motivo de alegria, irmãos. Maria, Isabel, João Batista se alegraram com a notícia da chegada do Messias. Então por que eu não deveria me alegrar? Os céus e os anjos se alegraram e exultaram louvores a Deus. Os pastores, Simeão, Ana, até mesmo os magos do Oriente vieram de longe para celebrar a chegada do Cristo. Então por que eu não deveria me alegrar? Nós devemos louvar a Deus
porque Ele rejeitou os soberbos e escolheu os humildes para trazer a sua revelação máxima. Nós devemos agradecer porque o Salvador veio. Ora, eu, na minha condição, a humanidade na sua condição de pecador, não tinha condição alguma de se salvar, não podia fazer nada para se aproximar de Deus. Nós estaríamos perdidos, mas não, o Salvador veio. Cristo veio, e é por isso que nós somos tão gratos, por isso que nós devemos nos alegrar, dizer obrigado, Senhor, porque você veio, e não só veio, mas morreu na cruz. Então, meus queridos, um homem que nasceu numa cidade pequena, e cresceu numa cidade menor ainda, dentro de um país na periferia do império, e revolucionou a história, só pode ser Deus. E eu só posso ser grato pela sua vinda e ansiar que Ele volte novamente. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.